sou negro. Nascido em São Carlos, interior de São Paulo, em 5 de março de 1979. Tenho 47 anos. Na época que eu era criança, a sociedade em evolução da época chamava o meu cabelo de cabelo pichain. Falava que esse cabelo era feio, sujo e não era para crescer, e nem tá na minha cabeça. Quer dizer, eu não tinha direito de ter cabelo. Uma criança negra não tinha direito de ter cabelo. Aí a gente vai olhar a televisão. O padrão de beleza da televisão era um menino loiro, de olhos claros. E aí quando eu olhava a TV, não ia ter um menino negro com cabelo igual ao meu, com a cor da pele igual a minha. Coincidentemente tinha um programa de TV que chamava Balão Mágico. E um dos meninos se chamava Jairzinho. Esse Jairzinho é filho do Jair de Oliveira. E o Jair Oliveira morou por um tempo na minha cidade, onde eu nasci, em São Carlos. Ele saiu de lá para ser sucesso nacional, ícone da música brasileira, da cultura popular brasileira. Só por isso já era motivo dele ser minha referência, né? E o Jairzinho era o menino que estava ali. Depois a gente viu a Glória Maria, que muita gente nem considera ela negra, né? É uma jornalista que passou pelos acontecimentos políticos de uma época, depois foi para o entretenimento, depois ficou muito tempo no Fantástico. Há pouco tempo ela morreu. Eu participei de um debate uma vez, o ano passado, um debate do audiovisual num festival de cinema que chama Cinegro, de cinema, onde um dos personagens foi ex-BBB, e eu tinha uma reticência muito grande com as pessoas que passavam por esse programa. Não gosto de assistir, mas ele me fez pensar. Ele é médico, ele é negro, ele disse assim: eu sou médico, negro, macumbeiro e gay. E ele disse que ele entrou pro BBB porque quando ele saía do consultório, as pessoas entraram no consultório e falavam assim: mas você é médico? Pode? Médico preto? E ele disse que ele precisava usar da potência da mídia e da publicização da informação para mostrar para as pessoas que existe médico preto, gay, amarelo, japonês, da cor que quiser, do jeito que quiser, com o crédito que quiser. E pensando a respeito disso, pensando a respeito de representatividade e o que ele trouxe, eu fiquei pensando, né? As pessoas precisam saber que existem jornalistas culturais negros, advogados negros, gente que não pertence ao futebol ou de repente ao samba negro. Porque a sociedade de lá, da minha época de criança até hoje, prega a situação em que nós negros somos periféricos, que a gente não pode fazer outra coisa a não ser limpar o chão. Eu sou Pedro Pauley, um ator preto de 47 anos, faço teatro, cinema e TV desde 1996 e hoje em dia eu fico muito feliz com a representatividade que a gente está tendo no cinema, na TV, porque quando eu comecei não era assim. Vamos dizer que 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer teatro, eram poucos atores de destaque, sejam em novelas, sejam em filmes brasileiros, e quando tinha sempre era aquela coisa estereotipada, né? Era o escravo, era o jagunço, era o empregado da fazenda, era aquele subemprego sempre retratado com a pele preta em produções aí brasileiras. Não que não fossem bons esses papéis, eram bacanas esses papéis se fossem mostrados da forma certa, né? Se esses personagens tivessem protagonismo, se esses personagens tivessem uma família, tivessem uma vida
e tivessem vários momentos para serem mostrados, mas não, eram jogados de escanteio ali. É uma satisfação ver um elenco majoritariamente negro na teledramaturgia brasileira hoje, em 2026. Mas nós sabemos que é uma história de muita luta. Quem cobriu como jornalista a área de humanidades da academia de uma universidade no início dos anos 2000 participou desse debate. Na época não se falava representatividade, mas eram debates sobre a imagem do artista negro na TV, a imagem do negro na TV de um modo geral, porque abordava jornalismo e a teledramaturgia. Como jornalista, eu participei, inclusive, de uma mesa redonda que tinha essa temática como palestrante. Então, nós sabemos que é o resultado de uma luta longa. Começa lá no Teatro Negro de Abdias Nascimento. Eu sou Daniel de Almeida, eu sou ator profissional, sou diretor de teatro, diretor de cinema e também sou músico e educador social. Então, assim, eu sou um menino que foi criado na Baixada Santista, eu sou de Alagoas, né? Sou nordestino. E ali em Peruíbe, que faz parte da Baixada Santista, é um lugar lindo, maravilhoso, a sua natureza exuberante, um ar delicioso, mas culturalmente não me proporcionava tantas coisas. Cinema não existia ali. Se você quisesse assistir um filme, teria que ir para uma cidade vizinha, ou Santos, né, que era bem maior. Então a televisão era o meu modo de educação a partir desse lugar. E o que chegava para mim vinha através do canal principal, que era a Rede Globo, né? Através desse cinema norte-americano, né? Tanto que durante muito tempo na minha pré-adolescência, o Rambo, né, foi a representatividade maior na minha vida, né? Achava aquilo o máximo, tudo. Até que, ainda bem, né, cresci e descobri que o Rambo é um grande fascínora, né? Por uma construção histórica, cultural de um país que também perpassa por essa personagem, né? É só você observar do país que eu tô falando. A representatividade negra na televisão, quando eu era criança e adolescente, aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, sempre foi muito escassa. Então a gente acabava por se apegar muito àqueles poucos personagens que tinha. Então eu lembro, por exemplo, na minha infância, da Pata dos Chiquititas, que era uma personagem que eu amava muito, era uma menina negra. Eu lembro também de outros personagens como a Thaís Araújo, em algumas poucas novelas em que ela era protagonista. E eu sentia bastante falta, porque quando você não se vê na tela, você não percebe, não consegue se perceber a sua pele negra dentro daquele contexto, né? Então isso era algo que, mesmo criança, isso já me incomodava de alguma forma. Meu nome é Luiz Araújo, eu sou ator, modelo, produtor cultural, artista em geral, né? E tenho 48 anos, minha carreira começou um pouco tardia, tem uns 10 anos. E não foi por acaso, né? Eu costumo dizer que eu não acredito muito no acaso, porque as coisas elas acontecem quando elas têm que acontecer. Era pra mim ser artista, acho que desde pequeno, mas eu tive um impeditivo aí enquanto criança, por conta da família, no sentido de que artista não ganha dinheiro, artista é uma vida difícil, etc. Porém, a arte apareceu na minha vida em 2015, através de uma festa. Uma festa de uma amiga, que essa amiga se tornou a minha madrinha. Beijo, Dinda. Ao me convidar, né, para participar da figuração de uma novela de uma rede nacional, que é a Record TV, né, a novela Escrava Mãe. Acho que participei de 4 ou 5 episódios, as gravações já estavam terminando aqui, e dali pra frente eu decidi que eu queria ser artista de verdade, né? Eu já tinha saído da empresa em que eu trabalhei por 4 anos, eu era analista de treinamento, e tenho uma vida, sei lá, de 15, 16 anos no mundo corporativo, em diversas áreas,
e comecei a me dedicar a entender melhor esse mundo artístico, né? Primeiro na minha cidade, em Campinas, comecei fazendo curso de teatro em Paulínia. Aí na sequência, com 6, 7 meses, eu fui convidado, ainda não sei por quem, para participar de uma peça que também tinha temática negra, que foi de um escravizado aqui na cidade de Campinas que foi decepado, chamado Elesbão, e fui indo na sequência e aprendendo tudo. Desfilei, fiz campanhas em supermercados com roupas, enfim, todos os trabalhos que eram relacionados à parte artística, sempre estava vindo. Para mim tudo era novidade, tudo era oportunidade de ir montando o meu material. É fácil para uma pessoa negra se destacar ou fazer alguma coisa diferenciada. A gente está tendo muita representatividade, mas não em quantidade, vamos dizer assim, né? Mas de repente parece que está sendo feito para inglês ver, no sentido de que está cumprindo algum tipo de regra, né? A meu ver, e eu trago isso no meu coração, tem acho que uns 4, 5 anos, na fala do meu querido amigo, também artista, Lázaro Ramos. Não conheço pessoalmente, mas a gente é muito íntimo, aquelas coisas, né? Que ele diz o seguinte: houve muita evolução, né? Eu partilho muito dessa ideia dele. Houve muita evolução, né, da época em que eu era criança, né? A minha visualização, inclusive, com as reprises do Vale a Pena Ver de Novo recente, né, de novelas, que eu era muito noveleiro, eu era muito fã de Silvio de Abreu, porém ele é um desbravador, foi um dos autores de novela que trouxe a primeira família negra para o horário nobre, que foi na novela A Próxima Vítima, né? Mas foi só isso, né? Depois nas outras novelas não teve sequência, e agora mais recentemente, depois dos anos 2000, com essa questão das cotas e tal, teve Da Cor do Pecado, né, que foi um sucesso na época. Hoje, muitas das coisas que foram desbravadas atrás, Chica da Silva, etc., a gente olha com outros olhos hoje, apesar da representatividade. Mas voltando à fala do Lázaro Ramos, que eu compactuo muito, é que não basta ter a protagonista negra, que foi o que a gente acabou vendo recentemente nas últimas novelas, né? Isso falando no âmbito de novela. Nas novelas parece que se tornou uma ditadura, que todas as novelas recentes, né, dos últimos, 3 anos, a protagonista tinha que ser uma mulher negra. Porém, davam protagonismo, mas não davam a história para essa mulher negra, né? Então, fica meio que vazio. É interessante a representatividade, ela está lá num local de destaque, mas não conta as nossas histórias. Agora, com a Nobreza do Amor, pode ser que isso comece a acontecer. Eu antes de fazer esse vídeo, acabei não pesquisando para saber se a fala do Lázaro Ramos se concretizou nessa novela, porque ele participa dela também, que a partir do momento em que as nossas narrativas forem tratadas através de mãos pretas, né? Um escritor preto, um redator preto, um diretor preto ou preta, né? Aí sim a gente vai começar a entender melhor o porquê que muitas dessas histórias que foram contadas antes não tinham tanto peso, apesar da beleza, da força dessas personagens pretas, mas mesmo assim ainda falta um conteúdo. Eu sou a Bia Santos, eu sou uma multiartista, sou atriz, figurinista, aderecista, artesã, tudo que vocês possam imaginar de arte sou eu gosto de fazer. E isso começou muito cedo, né? Minha mãe sempre incentivou eu e meus irmãos a parte cultural, né? Eu comecei cedo com a parte de teatro junto com meus irmãos também, oficinas que tinha. Fiz também teatro no SESI. E assim foi. E claro que a gente não pode esquecer dos nossos anteriores, os que estavam lá atrás, tá? Que abriram essa porta, né? A gente não pode esquecer dos que estão hoje, né? Segurando ainda a nossa porta aberta, né?
tanto atrizes negras quanto atores negros da nossa atualidade. A gente não pode esquecer e deixar de agradecer nunca esses artistas que acreditaram neles e acreditam em nós e nos que estão por vir, tá? Mas também a gente não pode deixar de agradecer aos que vieram antes, lá atrás, os nossos anteriores, tá? Os nossos mestres, gratidão sempre, Abdias do Nascimento, que em 1944 fundou o TEM, né, o Teatro Experimental do Negro, no qual pessoas negras tiveram a oportunidade de experimentar o teatro, né? A nossa linda, maravilhosa atriz Ruth de Souza, né, no qual abriu as portas para as diversas atrizes negras que hoje tem, né, nessa face dessa terra aqui, dessa brasilidade. Então, a gente não pode esquecer nunca dessas pessoas que lá atrás lutaram muito por nós, para que hoje a gente tivesse um pouquinho só a mais dessas portas abertas, tá? Eu posso dizer que hoje dá pra gente passar por elas, sim. Elas não estão totalmente abertas, mas já existem frestas que a gente pode estar passando sim por elas. Então, minha gratidão total. Eu passei pelo Teatro Experimental do Negro e eu sei o quanto é importante isso nas vidas de pessoas negras, de artistas negros. Não tenho o que dizer disso. É maravilhoso, foi maravilhoso e é muito bom a gente aprender, a gente estudar e saber que lá atrás pessoas vieram, tiveram o objetivo de criar espaços para nós hoje estarmos aqui, para que a gente hoje estejamos aqui. Então, minha total gratidão aos anteriores e aos que estão hoje abrindo essas portas para nós. Axé. Penso que representatividade tem a ver com acesso a conhecimento, à educação, à cidadania. E acho que tudo isso tem que vir acompanhado de realidade. E hoje isso acontece com mais frequência. A gente vê, por exemplo, o Vini Júnior lutando dentro do esporte contra o racismo. A gente vê a Maria Júlia Coutinho no jornalismo, fazendo do jornal de maior destaque no domingo uma presença negra constante. O que não quer dizer que tenha melhorado muito a situação do negro. A verdade é que acho que quando a gente coloca na mídia, né, nas telas, um negro para representar os outros negros, a informação que tinha que ser entendida é que a gente está usando o maior veículo de comunicação, os veículos de comunicação, a publicização da informação para mostrar que o lugar dos negros é em qualquer lugar. E aí a gente podia extrapolar, na verdade, de pensar que esse lugar de destaque pode ser ocupado por muitas pessoas e que não é só esse lugar de destaque, né? O negro pode ser padeiro, pode ser gerente de banco, pode ser gestor de aeroporto, pode ser muitas coisas, e entre essas coisas estar em destaque na mídia. A gente vê, por exemplo, Lázaro Ramos, ator, que também é diretor de cinema, que fez um filme onde a situação chamava distópica, que os negros estavam no poder, que tinha uma frente lutando contra várias coisas que
que estão em desordem e tudo mais. A gente vê também a mulher dele, a Thais Araújo, uma atriz de destaque negra, representando o negro em publicidades, no cinema, na TV. Eu acho que isso representa uma coisa que precisa ser dita, que a gente pode ocupar vários lugares e que a representatividade na mídia representa identidade, representa potência, né, de acreditar numa vida que não seja só a vida da margem. E eu não vou usar vida periférica, porque quando você fala de o negro só está nas periferias, parece que a periferia é um lugar ruim, e está longe disso. E a periferia hoje deveria ser sinônimo de potência, porque dali saem muitas coisas. Saem inteligências possíveis de mudar o mundo, não só nas artes, na ciência, no mercado. A gente vê o Ataíde, que é um gestor, que ele faz muitas coisas e coloca a favela em destaque, inclusive. Então, acho que a representatividade na mídia, ter um negro na mídia, ter um rosto, um corpo negro sendo exposto para mostrar não só talento, não só potencialidade, não só pensamento, é mostrar um Brasil que existe, que é possível. De uns anos pra cá eu vejo isso mudando, né? Graças a Deus, já existem vários atores na TV, no teatro, no cinema brasileiro para inspirar essa geração nova que vem aí. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, nossas inspirações eram poucas, eram Milton Gonçalves, Zósimo Bubu, Zezé Mota, a gente poderia contar nos dedos de uma mão. Hoje, graças à TV, né, as novelas contemporâneas, as novelas atuais estão trazendo muito desse protagonismo, tentando fazer essa reparação, né, histórica, mostrar um Brasil como realmente mundo afora. Porque o que a TV retratava nos anos 80, anos 90, a gente pode até ver nas reprises aí, não era inteiramente o Brasil. Eu gosto de uma frase que Thais Araújo falou tem pouco tempo, ela andando pelo Projac, ela postou e disse: nossa, o Projac, que é os Estúdios Globo, né, tá tão preto que tá parecendo o Brasil. É isso, a gente quer se ver nas telas, nos palcos, nas telinhas da TV, porque isso é bom para que outras pessoas que estão vindo agora, outros jovens atores, se inspirem e levem essa representatividade à frente. Acabamos de ter um novo ganhador do Oscar, né, Michael B. Jordan, que é um ator preto também, e na história do Oscar, em 98 anos, ele é apenas o 7º ator preto a ganhar a estatueta, em 98 anos, sendo que temos apenas uma mulher preta, que foi a Halle Berry, em 2002. Ou seja, eu espero que daqui pra frente isso possa mudar, sem precisar de políticas afirmativas ou inclusivas, que isso possa se tornar natural. É isso que eu espero. E para isso que eu luto. É para isso que eu tô no cinema brasileiro, no audiovisual brasileiro, para levar essa representatividade a todos que estão assistindo e mostrar o nosso Brasil como verdadeiramente ele é. E eu me lembro em 2019 de entrevistar a Zezé Mota na Unicamp, no evento Unicamp Afro, e ela nos contar sobre a fundação do CIDAM, que era o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. E eles fizeram um mapeamento. Olha, a fundação foi em 1984 e eles sentiram a necessidade de fazer
um mapeamento de artistas negros brasileiros. No início era para a produção de um livro, mas depois evoluiu para uma ONG, a criação de uma ONG. E muitos dos atores que vemos hoje atuando, que temos o prazer de ver atuando nas artes cênicas, foram descobertos ali, naquele mapeamento. E em 2020, eu iniciei um projeto de pesquisa sobre a representatividade negra na teledramaturgia, por conta das novelas, né? Vai na Fé e outras produções com essa temática que tinha uma história, focada no negro, né? Na história do negro no Brasil. E um economista jovem, Pedro Almeida, ele defendeu uma dissertação sobre a situação do trabalhador negro brasileiro na pirâmide econômica. E nós não estamos na pirâmide econômica. Apesar da representatividade em várias áreas, não só na dramaturgia, nós sequer estávamos na pirâmide econômica brasileira. E ele me fez uma pergunta, eu fui consultá-lo, falei sobre o projeto que eu gostaria de iniciar, de desenvolver. E ele me fez uma pergunta que hoje, caminhando para os meus 60 anos, eu ainda tenho em mente. Ele me disse, você vai pesquisar sobre representatividade? Então já se faça uma pergunta. A representatividade, ela é suficiente para combater o racismo? Eu acho que toda a nossa fala, para além da questão estrutural, a questão de construção histórica de um povo, passa muito pela pessoalidade, a vivência de cada um. E eu vou estar falando um pouco dessa minha vivência nos espaços de convívio, nos espaços de trabalho, falando dessa questão da representatividade do povo negro, né, naquilo que mais me toca e que é o meu trabalho, que é a imagem, a comunicação. Trabalho com cinema há muito tempo, com crianças e adolescentes em diversos projetos, periferia, Campinas, São Paulo, região metropolitana de Campinas, entre outros lugares. Até mesmo na Bahia já fui ofertar um pouco do meu saber e aprender muito mais com aqueles que eu encontro na caminhada desses trabalhos, né? E se a gente for pensar a questão, é complexo, né? Não dá para resumir em apenas um vídeo. Eu acho que é uma conversa que a gente já vem fazendo há muito tempo. Eu acho que recentemente agora essa notícia onde a ONU coloca a escravização como um crime da humanidade, isso é muito representativo, mas muito tardio, eu acho. Nós temos muitas lutas ainda, estamos batalhando isso, mas eu vou falar dessa questão dentro da imagem, dentro da TV, do cinema. Se você for pensar em instabilidade, a instabilidade do artista negros, ela é muito maior, né? Porque, principalmente se for na área do cinema, que o cinema não foi construído até por essa pele, né? Se a gente for pensar tecnicamente, as câmeras, os filtros não eram pensados para a pele negra, né? Sempre foi pensado pela estrutura branca, e estrutura física, corpórea, né? Social e econômica de um país. Ou seja, nós estamos construindo ainda essa imagem negra no cinema nacional, muito mais ainda, porque se a gente tem uma população majoritariamente negra, seja de pardos, retintos, negros de pele mais clara, uma parcela muito grande no nosso país, isso pelo censo, mas aqueles lugares que o censo não atinge, que a gente sabe que não atinge todos, essa parcela é bem maior. E aonde está esse cinema negro? Onde está essa imagem negra? Para mim ainda está em construção, porque a gente não vê tanto. Melhorou? Claro, melhorou. A gente vê representatividades na TV, principalmente. É interessante porque a TV ainda é um veículo de alcance popular muito grande, mas ainda dentro de um padrão, não é? Eu acho que
A gente tem que pensar muito isso, e isso perpassa por políticas públicas de incentivos a editais, de incentivo a pesquisadores negros na academia, que vão pensar a formatação, a estruturação, essa base metodológica e científica até dessa construção histórica, e para gerar essa imagem na sociedade, né? Eu acho que a gente tem que andar muito ainda, porque ainda estamos numa construção de estereótipos, né, dentro desses lugares. O cinema, e quando eu coloco cinema, é o cinema que está tendo mais essa abertura. Hoje, ele já perpassa por um outro lugar. Um pouco mais poético e pensando mais essa questão cultural e histórica do nosso país, né? Então você vê algumas personagens existindo, personagens negras de relevância histórica, e a partir das suas histórias, né, a partir da sua ancestralidade, sendo construída na tela, para outros verem nas telas, para outros se sentirem representado e entender, né, quem que conta as nossas histórias, né? Somos nós que contamos nossas histórias ou não? Acho que fica um questionamento. E eu acho que quando isso amplia, e aí amplia para, mais uma vez eu vou perpassar aqui pelas políticas públicas, as cotas raciais nas universidades, isso a gente vai estar vendo acontecendo no dia a dia. Se não existe isso, fica difícil a gente ter essa representatividade, porque o artista, ele só vai representar o teu país a partir do momento que ele tem isso fortalecido, se ele tem pessoas no Senado, se tem pessoas na Câmara dos Deputados pensando, né, nessas questões, porque a gente perpassa por isso. Não adianta falar assim, o artista é uma coisa separada. Não, a gente perpassa dentro de tudo isso, dessa construção histórica do nosso país, para poder ter essa imagem ali dentro das telas, seja numa novela, seja numa série, seja num filme, seja na publicidade, que é um campo ainda muito mais complexo e ainda muito preconceituoso nesse lugar. É um trabalho de formiguinha, assim, mas que a gente tem que fazer, né? Eu trabalho muito, como já falei, dando aula para crianças e adolescentes em periferia com cinema, e construindo essa questão da imagem, né? A pedagogia, né? A partir da imagem, e o letramento racial a partir da imagem, a partir das conversas que nós temos, a partir do seu território. Eu acho que a questão do território é muito importante a gente falar. Então, assim, eu me sinto em alguns momentos um privilegiado. Sou um ator que consigo estar em grandes produções de cinema, como Ainda Estou Aqui, Emergência Radioativa, Tremembé, ainda dentro do lugar de participações menores, mas que eu consigo estar nesse lugar para hackear principalmente esse lugar e poder abrir para outros, né? Outras pessoas, se querem ter essa possibilidade, falar, olha, vai por esse caminho, poder amaciar um pouco mais o caminho, né? Porque o caminho é árduo pra caramba, né? E pra gente um pouco mais. Eu não vou querer aqui dar uma aula, e eu não sou mestre de nada, sobre questão de racialidade, de preconceito e de letramento. Eu acho que está aí. E eu acho que aí a pessoa tem que procurar essa informação, né? Mas o que eu digo é que a gente está em evolução, ainda pequeno, eu acho muito pequeno ainda, mas estamos em evolução, e isso depende muito da conversa da sociedade, de espaços de conversa, de espaços de convivência, de espaços de cineclube para a gente debater a estética da pretitude no cinema, que isso não se debate, né? A gente acaba repetindo um formato que já a branquitude já impôs. Então é muita luta, precisa de muita luta mesmo, assim. Mas eu ainda estou aqui batalhando por essas questões, né, e por esse cinema preto brasileiro, principalmente, que eu ainda sonho ver muito nas telas, e quem sabe participar de muitos deles, né, muitos desses filmes, dessas histórias, dessa narrativa, poder me orgulhar de estar contando a história dos meus ancestrais para
para essa gama, né, de hoje, de pessoas de hoje, assim, que tem tanta informação, mas precisa ter uma formação, principalmente, né, um letramento muito forte. Porque para a gente escorregar e estar dentro de um espaço muito de preconceitos velulados, nossa, isso é muito, muito fino, essa linha, né, que separa esses lugares. Então, nós precisamos estar junto. É isso. Jornalistas também, hoje a gente já tem uma mudança muito grande, mas na minha época o nome grande era assim, Glória Maria. Isso acabou me influenciando, eu acredito que até mesmo a fazer o curso que eu escolhi, né, minha primeira graduação, que foi em jornalismo. Hoje eu percebo que há uma mudança muito grande, ainda precisa melhorar muito, mas com os programas de cotas, você vê mais estudantes negros na universidade, por consequência você vê mais caras negras em todas as áreas, também na arte, também no audiovisual, mas ainda há muito que melhorar. Eu percebo em alguns momentos que os personagens negros eles são relegados àquele papel que reflete uma coisa que é mais associada à negritude, e não um personagem que ele é negro e só isso, sabe? É um médico e uma característica dele é que ele seja negro, em uma novela, por exemplo. Então acho que falta isso também, até para que as crianças possam sonhar mais, possam se inspirar mais, porque faz parte, né? Quando você vê uma produção audiovisual, ainda que ela seja uma fantasia, isso te inspira a sonhar mais e a pensar naquilo como uma possibilidade para o seu futuro também. A representatividade preta, ela era sempre subjugada, ou dentro das novelas com tema escravocrata, ou nas contemporâneas, ou nos papéis menores, né? De motorista, de porteiro, de empregada doméstica. Foram raras as exceções em que a gente se via realmente na televisão. Acredito que a partir de 2000 e alguma coisa, não lembro se é 2004 ou 2005, sempre trazendo com ela, né, essa missão que nem ela sabia que talvez fosse essa missão dela de desbravar o que Ruth Carleia Garcia já tinham começado, mas com um olhar diferente agora, que é a Thaís Araújo, lá com Chica da Silva, onde também existem algumas ressalvas, né, mas não deixa de ser a primeira protagonista negra em horário nobre, né? Depois ela migrou para a Globo, fez o sucesso da Cor do Pecado. Hoje, e como outros títulos, né, a gente começa a ter uma outra visão e começa a fazer outros questionamentos, mas foi uma obra muito bonita. Tinha romance, tinha suspense, tinha várias coisas do que fazem uma boa novela, né? Hoje a gente já olha com outros olhos para algumas questões, mas ela estava lá, né? E de lá para cá, ela se tornou realmente uma grande protagonista preta, trouxe algumas outras com ela, mas o boom mesmo se deu depois da questão das cotas. Aos poucos a publicidade foi nos enxergando, nos colocando em destaque, em propagandas que a gente nem sequer fazia, como por exemplo de creme dental, mas ainda estamos a caminho, né? Precisamos não só de estar presentes, mas de contar as nossas histórias. E além de eu ser uma pessoa preta, eu sou uma pessoa homoafetiva, ou LGBT, que é IPNA+, né? E naquela época tinha o Sandrinho e o Jefferson, que era um casal interracial e que sofriam, e coincidentemente nós regulamos de idade, então eles sofriam as mesmas dúvidas e mazelas com relação à família, a relacionamento, como que seria tudo aquilo, né? Então houve, pelo menos da minha parte, uma identificação dupla, apesar que a novela não focava muito na família dos Noronha, né? A família preta, mas ela existiu, ela deu dignidade, tirando o estereótipo, né? Não menosprezando quem veio antes, fazendo os papéis de porteira, empregada, motorista, como eu disse anteriormente. Não estou desmerecendo essas funções, mas elas existem, mas elas não precisam necessariamente serem interpretadas por pessoas pretas, como sempre foi na história, né? Que depois do escravo foi para os trabalhos mais
que não tinham histórias para contar. Estavam ali representando a classe, mas não desenrolavam muito a história. E eu, enquanto criança, tive referências brancas, né? Eu tinha medo de Bozo, então eu assistia a Xuxa, Angélica, Mara, enfim. Todas a televisão era brasileira com um ar europeu. Tudo era muito branco, tudo embranquecido. Até como começo de A Próxima Vítima, que também o Silvio de Abreu se contradisse na próxima novela, que não teve quase nenhum ator preto. Não lembro qual que foi a próxima novela dele, não sei se foi Torre de Babel, na sequência de A Próxima Vítima. Então, era muito difícil, né? E hoje eu vejo com felicidade, né? Teve um ano, não sei se foi 24 ou 23, em que as 3 novelas da maior rede de televisão tinham as suas protagonistas pretas. Algumas foram boas, outras nem tanto. Que a gente volta naquela história, né? Então, como que você pode exigir de uma pessoa preta que a história seja boa se a história não está sendo bem contada? E hoje, assim, realmente eu tento viver da arte. Por que eu digo tento? Porque é difícil. E é difícil ainda mais quando você é mulher e principalmente quando você é negra. É muito difícil. Hoje, acredito que na parte do audiovisual as coisas estejam mudando um pouco. Mas é como eu acabei de dizer, é pouco ainda. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser melhorada. Eu acho que tem muita coisa para as pessoas pararem, observarem e pensar. Hoje o campo de audiovisual ele tá ficando aberto porque assim demorou um pouco para eles entenderem que o brasileiro hoje ele quer representatividade, ele precisa dessa representatividade, né? E somos, querendo ou não, as pessoas gostando ou não, somos mais da metade da população. Então a gente tem essa necessidade de se identificar no vídeo, numa novela, em tudo quanto é parte das coisas, né? Recentemente eu participei de uma novelinha vertical e eu reparei que eu fiz lá a conta mais ou menos de quantas novelas tem na plataforma. É uma plataforma que fez agora para os brasileiros, né? Para colocar novelas brasileiras. E eu acredito, eu olhando, assistindo, eu entendi que só tem eu de mulher negra lá. Tem outros artistas negros, atores negros, mas de mulher eu acho que só foi eu por enquanto. Então assim, a gente para às vezes para pensar e a gente fala, cara, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo que tá tendo essa falta de representatividade? Antigamente eu podia até falar assim que é porque eles não aceitam, eles não querem. Mas agora que eles precisam e querem, né? Querem porque precisam, vamos falar assim, né? Que a gente enxerga bem as coisas, né? Eles querem porque precisam, agora que eles querem porque precisam, não se tem. E eu acredito que isso deva sim a falta de interesse agora do povo negro referente à parte de audiovisual, a teatro, essa parte artística tá tendo muita falta de interesse. E eu atribuo isso realmente à desilusão. A desilusão deles acharem que não vai para frente, não vai vingar, vai ser uma corrida desnecessária, né? Vão nadar contra a maré. E eu vejo muito isso. Antigamente o quanto de negros que não tentaram antes lá atrás, né, entrar nesse nicho artístico de audiovisual, de teatro. E hoje você vê que não tem mesmo. Não tem, são poucos os que estão restando aqui, pelo menos aqui na cidade de Campinas. Eu tô dizendo isso pela minha cidade, tá? Eu tô falando isso por aqui. E é muito triste. Eu fico muito entristecida com isso porque eu vejo que desistiram da luta, né, de um objetivo.
E isso tem que ser mudado. Como? Não sei. A conta-gotas, com certeza. Porque não vai ser de uma hora para outra que a gente vai tirar esse medo deles de terem uma base sólida, né? Para tentar entrar numa coisa que eles não têm uma certeza, né? O medo, hoje eu acho que é mais o medo do não do que o tentar, né? Eu acho que é mais o medo do não, e esse medo do não faz deles a vir não tentar. Eu espero sim que para as próximas gerações, para essas novas gerações que estão entrando hoje, que isso mude, que isso seja melhor, que isso seja mais significativo, que eles entendam que a gente tem sim que entrar no áudio, entrar no teatro, entrar em todas as partes artísticas. A gente pode ser o que quiser e a gente pode andar aonde quiser, sim. Tá? A gente pode entrar onde a gente quiser, sim. As pessoas precisam entender e aceitar. Engolir mesmo, se for necessário. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém. As pessoas têm que entender que nós somos iguais. A única coisa que muda é a cor da pele, mais nada. De resto, nós temos talentos, nós temos inteligência, nós temos tudo o que qualquer outra pessoa de outra nacionalidade ou raça, cor, possa ter. Entendeu? Então, eu acho que é bem necessário a gente ter um caminho e a gente acordar um pouco para a vida e entender que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Eu sei que tem muitas meninas, muitos meninos aí imaginando lá, assistindo uma novela, querendo aparecer, assistindo um filme, querendo estar naquele filme, mas o medo de não entrar por conta de saber quem eles são em relação à nossa raça, à nossa cor, eu sei que é muito grande. E isso faz eles já desistirem, já nem começar o caminho, eles já desistem antes. Eu quero dizer para vocês, que é possível, é muito possível. Eu estou entrando em muitos trabalhos, obviamente. Tem trabalhos que você não vai ser muito bem remunerado, tem trabalhos que você vai ser bem remunerado, e tem trabalhos que você nem vai ser remunerado. Isso tudo vai depender de você, das escolhas que você fizer, entendeu? Tem trabalho que não vai ser remunerado, mas vai ser muito bem visto, que vai valer a pena todos os seus esforços. Tem trabalho que vai ser muito bem remunerado, mas né, você vai ter que aguentar determinadas coisas. E assim vai. É a vida. Isso em qualquer lugar, em qualquer tipo de trabalho. É a vida. Mas a gente não pode ter medo. A gente tem que ir com garra, com força. A gente tem que acreditar que a gente tem o nosso lugar ao sol. E a gente tem. E é isso, e é disso que eu acho que é válido todo o nosso esforço. Nós temos que aparecer, a nossa pele tem que aparecer, a nossa cor tem que aparecer, os nossos traços têm que aparecer, sim. Porque ser brasileiro é isso. É isso. É isso, é nossa mistura, é nossa raça. E a gente tem que pôr isso pra frente. A gente tem que acreditar. Eu acho que é isso que está faltando para nós, acreditar.